Gravando? Gravando, gravando. Eva, vamos ver se vocês estão vendo a tela cheia. Já façam um favor, né, gurias? Peguem ali no Insta e mandem para as amigas de vocês, para as colegas. Exatamente. Bom, então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Zanandra, trabalho com harmonização já faz bastante tempo. Sou especialista, então, em harmonização facial. Tenho habilitação também em óxido nitroso, trabalho nessa área de analgesia também. E nós, então, do Tudo de Hoff, a gente veio para trazer bem algumas aulas que vocês estavam nos pedindo, né? E esse é um dos temas que sempre surge aquela dúvida, qual que eu vou utilizar? Não sei direito que marca, as nomenclaturas são bem distintas, né? Então, a gente resolveu dar uma compilada nesse conteúdo que é bem denso. Até eu perguntei se alguém já trabalhava com harmonização, porque é um conteúdo um pouco mais denso para ter uma visão melhor, né? E saber indicar bem direitinho ali qual o produto que vai utilizar. Então, quem não conseguir entender por não fazer harmonização também não se sinta mal, porque realmente é um pouquinho mais denso o dia de hoje, tá? Se eu tiver também muito acelerada, vocês me falem no chat que eu logo vejo aqui e daí eu vou com calma. Bom, então aqui eu trouxe essa imagem para a gente ver que na nossa face, né, a gente tem inúmeras camadas no nosso rosto. E essas camadas, em cada região anatômica, ela também vai se comportar de uma forma diferente. Numa região vai ter uma estrutura muscular muito mais rígida, em outra tem que ter uma contração maior. E o produto que a gente for colocar ali também tem que acompanhar essa estrutura anatômica, né? Então, por isso que a gente tem que saber as densidades do nosso ácido hialurônico certinho, para saber em qual região é o mais indicado, qual produto utilizar, né? Então, de uma forma geral, assim, a gente tem que ter essa visão tridimensional, né? Que existem inúmeras camadas na nossa face e que cada região se comporta de uma maneira. Por isso que existe uma linha, uma gama enorme de densidades diferentes de ácido hialurônico. Então, vou começar uma parte um pouco chatinha, que é uma parte de química, né? Uma parte de química orgânica, mas que a gente precisa para poder entender lá de frente a parte final, que é a cerejinha do bolo, que é todas as indicações bem certinho que eu fiz nos slides com muito carinho para vocês. Mas para entender lá no final, tem que entender aqui. Então, eu peço a atenção de vocês, se vocês estão fazendo outras coisas, parem agora, porque esse momento é bem importante, tá? O que é o nosso ácido hialurônico, então? Ele é um açúcar, ele não deixa de ser um carboidrato, tá? E ele é a união de dois monossacarídeos. Essa união é basicamente ácido glucurônico e N-acetilglicosamina. E essa união desses dois vai formar, então, um disacarídeo. Essa molécula que vocês estão vendo aqui embaixo é uma molécula, então, de disacarídeo, tá? E a repetição de inúmeras vezes se repetindo essa molécula, a gente vai ter uma cadeia bem maior, que é o nosso polímero, certo? Esse polímero, então, é a glicosaminoglicanos. Então, vai ser o nosso ácido hialurônico. É a repetição inúmeras vezes dessa cadeia. Eu salientei aqui nessa molécula duas partes, tá? Que são duas hidroxilas. E elas estão livres nessa cadeia. Vocês estão vendo que elas não estão se ligando em nada, né? E elas estão livres porque justamente nessa fase o ácido hialurônico ele está de uma forma mais pura, né? Ele não tem nada de reticulação. Agora eu estou falando dele da forma mais purinha, que é a forma como a gente tem no nosso organismo, tá? Então, essa parte aqui, que tem essas hidroxilas livres, vocês gravem isso na cabeça, que lá na frente vocês vão entender o porquê que eu estava falando delas aqui no início, tá? Então, o nosso ácido hialurônico, ele está no nosso corpo. Isso é bem legal a gente falar, principalmente para os pacientes, né? De que a gente está colocando um material que ele é totalmente biocompatível, porque a gente tem ácido hialurônico no nosso corpo
Então, muitas vezes, os pacientes nem sabem essa informação e é importante a gente salientar. E ele está no nosso organismo com o intuito de lubrificação. Se ele vai lubrificar, geralmente são estruturas ósseas, né? Então, cartilagens, todas as regiões que a gente tem duas estruturas ósseas. Então, ele é basicamente encontrado em vertebrados. Ali eu coloquei alguns exemplos, mas a título de curiosidade, uma pessoa, então, de 70 quilos, ela tem em média 15 gramas de ácido hialurônico com essa função de lubrificação no corpo todo. Então, a gente tem que passar essa informação para os pacientes para eles também terem confiança de qual é o material que está sendo colocado no organismo dele, né? Então, no nosso organismo, a gente tem esse ácido hialurônico que eu mostrei para vocês. Uma estrutura linear, tá? O que é a estrutura linear? A repetição de inúmeras vezes aqueles disacarídeos vão se repetindo, certo? Nessa cadeia que está aqui embaixo, vocês estão conseguindo ver que ele está uma do ladinho da outra? Eles estão se formando em uma linha, tá? Por isso que a gente fala que é um ácido hialurônico em estrutura linear. Esse que a gente tem no nosso organismo, porque ele se repete literalmente um do ladinho do outro e vai formando essa linha, tá? Quando a gente pensa em querer injetar ácido hialurônico no organismo, como que a gente vai comercializar isso, né? Eu tenho no corpo, mas como que eu vou fabricar isso? Então, era feito, até coloquei nas enquetes lá do Instagram, se vocês tinham ideia de como que isso era realizado, e é feita, então, a extração de tecidos animais vertebrados, tá? Foi no início, quando começou. E um dos maiores exemplos que geralmente a gente fala é da crista do galo. Então, era um local onde tinha maior quantidade de ácido hialurônico e que era facilmente extraído. Outra forma também era a extração de bactérias. Só que essas bactérias, elas produziam endotoxinas. E essas endotoxinas se tornavam muito tóxicas para o organismo. Pensando nisso, a indústria farmacêutica, né, tinha que fazer o quê? Tinha que purificar, e tinha um alto custo para purificar essas moléculas de ácido hialurônico, vindo então de origem animal. O que se pensou então numa alternativa a isso? Se pensou então em uma solução, fazer a extração de bactérias não patogênicas ou não modificadas, tá? Então elas vão produzir esse ácido hialurônico por um processo de fermentação. E essa fermentação vai, então, não ser maléfica e ela vai ser facilmente tolerada pelo nosso organismo. Essas tecnologias, então, fazem com que o ácido hialurônico que a gente tem hoje, comercializado hoje, que é de origem não animal, então. Então, isso a gente pode também passar essa informação para os pacientes, né? Muitas vezes eles questionam um pouco assim do que é, como é que é feito, também é interessante. Tudo certo aí, gurias? Deixa eu ver. Posso continuar? Tudo certo. A princípio não temos perguntas por Tá, enquanto. beleza. Então, vamos lá. A parte, então, da cadeia de ácido hialurônico é bem importante a gente entender para entender a reticulação, tá? Essa estrutura linear que eu falei para vocês é uma estrutura, então, bem de forma de linha e que eu chamei ela ali, entre aspas, de uma estrutura primária, bem primitiva, tá? Para a gente entender mais fácil na nossa cabeça. Ela tem essa apresentação. Inúmeras hidroxilas livres. Lembra daquele OH que eu coloquei para vocês? Lá no início, estão ali inúmeros. Pensa, se duplicou inúmeras vezes esses disacarídeos, tem muitas hidroxilas livres. No nosso corpo, essa hidroxila vai se ligar no hidrogênio e vai formar água. Então, tá aí o primeiro insight do porquê que o ácido hialurônico atrai tanta água para a região. Então, nesse momento aqui, o ácido hialurônico, da forma mais original dele, digamos assim, ele vai formar muita água. Então, por isso que ele tem o intuito de lubrificação, de hidratação de uma forma bem intensa.
Nesse momento, a gente vai ter, então, um ácido hialurônico com baixo peso molecular, ele vai ser com um ácido hialurônico com pouquíssima poder de sustentação. Durabilidade também vai ser pouco, por quê? Pensem comigo, essas ligações que estão fazendo essa linha ali, né, um do ladinho do outro, é facilmente rompida por calor, por enzima. A própria hialuronidase que a gente tem endógena no nosso corpo vai lá e quebra essa ligação. Quebrando essa ligação, a molécula se rompe. Então, ele dura pouco. Nesse momento, a gente tem um ácido hialurônico que tem a durabilidade bem pouca e também ele vai atrair muita água para a região, tá? Então, essas são as principais características do nosso ácido hialurônico mais primitivo, digamos assim, que é o que a gente tem no nosso organismo e é o ácido hialurônico dessa estrutura linear. Pensando nisso, quais são os produtos que vêm na cabeça de vocês agora? Comigo falando todas essas coisas. Com essas características de hidratação. Eu quero que vocês me respondam no chat aqui para ver se vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou falando. Só me coloquem ali no chat o que vem na cabeça de vocês quando eu falo que o material atrai muita água, que o material tem baixíssimo poder de sustentação, não sustenta, ele tem pouca durabilidade. O que vem na cabeça de vocês? Skin Buster. Isso aí. Isso aí. Alguém quer falar mais alguma outra coisa que vem na cabeça? Ó, a Mariana, estou iniciando na harmonização. Vai ser bem bacana essa aula para te ter uma ideia, assim. Realmente, então, os dois materiais que mais vem na nossa cabeça é o Skin Buster e também as mesclas de hidratação, né? Eu tenho exemplo aqui, então, o NCTF, que é da Filorga. Então, vem esses dois produtos na nossa cabeça. Por quê? São produtos que a gente, na nossa prática clínica, a gente utiliza quando a gente quer hidratar uma região. Eu quero apenas dar um viço na pele. Eu vou lá e utilizo um produto que vai dar a hidratação. E nesse momento eu não penso nada em volumizar, em nada disso, tá? Só que tem um porém. O Skin Buster, para quem não sabe, o nome Skin Buster, ele é patenteado pela marca Restylane, né, que é da empresa Galderma. Então, esse produto ele é muito específico. Comparado com as mesclas de hidratação que a gente tem, tanto da empresa da Biometil quanto a NCTF da Filorga, eles são produtos que têm o mesmo intuito, a mesma função, certo? Eles vão fazer a hidratação, isso está totalmente correto. A diferença entre eles é que as mesclas são ácido hialurônico sem reticulação. São um líquido, tá? Que tem uma alta fluidez e que tem essa viscosidade bem baixa. Possui inúmeras outras. Se tu pega ali o rótulo, tu vê, são uma letrinha bem pequenininha, porque tem inúmeros ativos rejuvenescedores e o ácido hialurônico sem reticulação. Comparado com o Skin Buster, a diferença é que o Skin Buster, ele tem alta reticulação. Aí vocês devem estar pensando agora, bugou minha cabeça, né? Como assim o Skin Buster tem alta reticulação? O Skin Buster, ele é um produto bem diferenciado. Por quê? Porque a empresa quis que ele durasse um tempo maior, tá? Mas que ele continuasse com essas propriedades de hidratação. Então, ele pegou um produto com alta reticulação e microparticulou. E essas micropartículas fazem com que ele continue tendo aquela mesma função de hidratar. Então, eu só dei uma pincelada para vocês entenderem que o Skin Buster da Restylane, ele tem sim alta reticulação, de uma forma bem teórica que eu estou falando, mas de uma forma prática, a gente sempre vai pensar nas três ali que eu coloquei de exemplo para vocês, nas mesclas e também no Skin Buster, quando a gente quer hidratar. E quando a gente quer hidratar, geralmente a gente usa um produto de baixa reticulação.
Então, quando eu falar baixa reticulação, a gente vai pensar, assim, em Skin Buster e as mesclas, certo? Não vou entrar muito a fundo aqui do Skin Buster, porque ele é um produto bem específico e daí ia ficar muito longo. Então, eu vou passar um pouquinho assim, tá? Agora, então, a gente pensando num produto que nos hidrata muito, tá? Esse ácido hialurônico, então, tem um poder altíssimo de hidratação. Só que ele não dura tanto. Lembra aquelas ligações? É facilmente rompida, tá? Ele é muito solúvel, então ele é facilmente degradado. Ele não tem esse poder de sustentação. Como que eu vou fazer um ácido hialurônico ser volumizador? Nesse momento, a indústria pensou: como que eu vou fazer esse material ter características diferentes para ele ter o poder de sustentação, para ele ter o poder de preenchimento, de projeção? O que que a gente pode fazer nesse produto para que ele tenha essas características que eu quero? Então, nesse momento, a gente pensou, entrou num debate, né? E a indústria começou a fazer estudos de como que a gente ia conseguir fazer esse processo. E aí começou a parte da reticulação da molécula, tá? E as ligações entre as cadeias. Agora, nesse exemplo do próximo, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Foi adicionado, então, agentes reticulantes nessa molécula. Lembra todas aquelas hidroxilas livres que tinha lá? Todos aqueles OH que eu falei para vocês prestarem atenção? Agora ele não vai se ligar ao hidrogênio, vai se ligar a outra molécula, tá? E vai fazer ligações cruzadas nessa região. Quais são esses agentes reticulantes que vão ser adicionados? BDDE e divinilsulfona. Basicamente, são esses dois agentes reticulantes que são colocados na maioria dos produtos que a gente tem no comércio, tá? Então, a gente adicionando esses agentes reticulantes, nós vamos transformar essa molécula. E agora, no lugar de uma molécula que tinha o formato linear, tá? A gente vai ter agora uma molécula que está toda emaranhada, porque elas têm aquela ligação que antes não tinha. Aqui está um exemplo. Aqui está um exemplo da molécula, então, toda emaranhada. Vocês estão vendo que aqueles halterzinhos ali parecem halteres, né? Eles estão ligando e deixando tudo um emaranhado, deixando tudo interligado. E Zanandra, por que reticulando eu vou ter uma maior durabilidade? Quanto mais eu reticular, maior vai ter essa durabilidade. Porque pensa que cada ligação daquelas, se romper pelo calor e alveolinidade, qualquer outro fator externo, vai ter quantas outras segurando? Vai ter um emaranhado muito grande. Então, se uma ou duas romper, não tem problema, vai estar firme aquela molécula, sabe? Então, a gente pensando dessa forma, fica mais fácil de entender de quando a molécula é bem mais reticulada. Agora aqui um resuminho, até se vocês quiserem fazer um print nessa hora, eu acho que é bem bacana para ficar bem claro na cabeça. Eu coloquei bem as características, então, aqui para vocês. De uma estrutura linear, que é a estrutura que a gente tem no nosso organismo endógeno, o nosso ácido hialurônico, bem primitivo, tá? Que ele vai atrair muita água, ele vai ter, então, pouca durabilidade, porque é facilmente degradado, e vai ter um baixíssimo poder de sustentação, é só hidratação mesmo. E agora a gente já tem uma estrutura ramificada, cheio daquele, nos artigos a gente chama de crosslink, né? Que é todos esses agentes reticulantes. E eu chamei, então, de uma estrutura mais elaborada agora, então. E ela vai atrair menos água, porque todas aquelas hidroxilas que antes se ligavam ao oxigênio e faziam água, agora elas estão ligadas nos agentes reticulantes. Então, não tem hidroxila livre para estar fazendo água. Então, por isso que ela atrai menos água para a região, quanto mais reticulada for esse ácido hialurônico. E ele é menos solúvel, então, sendo lentamente degradável.
ou seja, ele vai durar mais tempo, e isso é muito bacana, né? A gente quer que quanto mais durar, melhor. Então, a estrutura linear vai fazer a hidratação e a estrutura ramificada vai fazer a sustentação. Aqui um resumo também. O grau de reticulação, então, ele vai influenciar na firmeza e na durabilidade do nosso gel. E isso na nossa prática clínica é muito importante, né? A gente saber se a gente quer colocar esse ácido hialurônico num ponto onde eu quero estrutura, onde eu quero projeção, eu quero volume, ou não, ali eu não quero tanto assim, eu quero que volumize, mas não tanto. Então, é bem importante ter isso aqui em mente, ó. Quanto mais reticulado for esse ácido hialurônico, mais ligações cruzadas vai ter, que é aqueles agentes reticulantes que vão segurar, tá? Vai ter uma rede mais densa ainda, vai durar muito mais, vai ter uma firmeza e vai durar muito mais comparado à nossa estrutura linear, ao ácido hialurônico que a gente tem no nosso organismo. E aí, gurias, tudo certo? Deixa eu tomar uma aguinha. Vamos ver aqui. Sim, Estão falando que tudo certo. então tá. Então, vamos seguir. Essa parte de reologia, ela é a parte da física, então, que ela nos mostra algumas características dos materiais. Vou dar uma pincelada bem rápida também, porque eu sei que essa parte é bem teórica, né? Mas para a gente entender quais são as propriedades que a gente tem que avaliar no nosso material. Em determinado local que a gente vai querer colocar, ele tem que ter algumas propriedades e não outras, né? Então, ali, o nosso ácido hialurônico, ele vai ter atração, propriedades bem básicas de física. Vai ter a compressão em alguns locais mais do que no outro. Em alguns locais de mobilidade, ele pode ter uma torção, né? Por exemplo, um bigode chinês, nessa região aqui, ele vai ter muita mobilidade ali. Então, esse ácido hialurônico, ele vai sofrer flexão, cisalhamento, todas essas forças. Ele não vai ficar paradinho, né? E em certos locais ele vai ficar paradinho, né? Quando a gente quer fazer um ângulo de mandíbula, essa região não mexe. Então, não tem que ter essas características. Então, é uma parte mais teórica, mas que a gente precisa entender o porquê disso, tá? Então, a viscoelasticidade, ela vai ser como se fosse um elástico. A gente pensa como um elástico. Quanto mais viscoelástico ele for, melhor ele vai se deformar frente a uma tensão e também ele vai voltar ao original com muita mais facilidade. Então, o material ele vai ter uma deformação elástica. E o módulo de elasticidade é quando esse material ele vai, então, ceder, mas ele vai, num certo ponto, ele vai romper. E ele vai romper essa molécula. E aí a gente vai ter uma deformação permanente. Então, a gente não quer, né? Então, quanto maior, melhor. A coesividade é importante quando a gente quer um ácido hialurônico que ele fique bem pontual, que ele não se espalhe muito, né? Ah, eu quero fazer um top model look, um malar, eu quero que fique aqui, que ele não se espalhe. Então, a coesividade é muito importante. O escoamento é muito importante que ele tenha um grau de escoamento para ele se deslocar. O próprio exemplo é para ele sair da seringa e ir para o tecido, tem que passar pela luz da agulha, né? Então, tem que ter um bom escoamento. E aqui agora, a melhor parte da gente fazer um resumo na nossa cabeça é falar então da baixa, média e alta reticulação. A baixa reticulação, então, vai ser um material que vai ter baixa coesividade, ou seja, ele não vai ficar num ponto só, ele vai se espalhar muito. Ele vai ser viscoelástico, então ele vai ter aquela propriedade de elástico que eu falei para vocês. Vai ser solúvel, vai ser facilmente degradável e muito hidrofílico. Vai ser um material que vai atrair muita água. Baixa reticulação, a gente sempre tem que pensar um material que vai atrair muita água, vai inchar muito, tá? Agora, ao contrário, vamos pensar no oposto, tá? Um material de alta reticulação. Coloquei muito agente reticulante nessa molécula.
Mas, assim, eu não poupei, tá? Coloquei muito. Então, ele vai ficar com uma densidade de agentes reticulantes muito alta. E isso vai fazer com que esse material fique muito coeso. A molécula fica muito coesa entre si. Então, aonde eu colocar, vai ficar esse ácido hialurônico, tá? Vai ficar exatamente naquele ponto. Também vai ser um material muito rígido, porque ele não vai atrair muita água. Então, ele vai ser bem rígido. Tem um menor grau de escoamento e vai ser muito mais resistente, porque ele não vai ter aquela facilidade de se romper entre as ligações. Então, vai ser um material muito mais resistente em relação à durabilidade. Nem tão pouco, nem muito. A gente tem, então, aí um grupo de preenchedores de ácido hialurônico de média reticulação. E essa linha de média reticulação é bem interessante, porque existem também uma gama de vários produtos mais específicos para cada região do nosso rosto. Mas, de forma geral, ele é um produto que tem essa ligação entre as moléculas que eu falei para vocês, esses agentes reticulantes, de uma forma amena do que o de alta reticulação. Então, é nem pouco nem muito, né? Mais ou menos fica ali essa quantidade de agente reticulante. Tem um bom escoamento e é basicamente pensado para regiões em que a gente quer mobilidade, porque eu não quero que esse ácido fique tão denso, mas também eu não quero que ele fique muito fluido, eu quero que ele entregue, mas ele entregue na medida certa, sabe? Então, a gente tem aí os preenchedores de média reticulação. Sobre indicação, quando que eu vou utilizar baixa reticulação? Quando que eu vou utilizar esse preenchedor que ele tem baixa reticulação? Quando eu quero hidratar, apenas. Hidratação, ponto. Média reticulação vai ser quando eu quero colocar em uma região que tenha muita mobilidade. Orbicular dos olhos, orbicular da boca, região de sulco, tem toda hora movimentação, tá? Então, região que eu quero que tenha mobilidade, eu vou colocar um média reticulação. E alta reticulação, então, são regiões de sustentação. Eu quero que eleve tecido, eu quero que projete, eu quero que tenha realmente um volume. Então, eu vou colocar um produto que tenha alta reticulação. Aqui uma parte que eu retirei de um artigo sobre o comportamento mecânico, que isso é muito importante, então, para a gente saber, né, referenciar na nossa prática clínica. E agora, esse aqui tem que chover print, hein? Porque esse aqui, olha, eu me puxei para fazer isso aqui para vocês. Quando que a gente, então, vai fazer essas indicações de baixa reticulação, de produtos de baixa reticulação? Vai ser nesses pontos específicos que eu coloquei aqui para vocês, ó. Rugas do código de barras. Então, a gente pode colocar tanto as mesclas quanto o skin buster, tá? Região de marionete, região de bigode chinês pode ser colocado. Região de olheiras, para hidratar essa região e tirar aquele aspecto das ruguinhas finas. Região de pré-jaws também, dá para a gente colocar na região da têmpora. Malar, glabela, toda essa região T aqui, que é a zona mais de perigo que a gente tem, né, por causa das artérias, pode sim ser colocado o ácido hialurônico de baixa reticulação. Por quê? Porque ele não vai ter esse poder de compressão, né? Então, vai atrair muita água ali e vai melhorar essa aparência da ruga ali, da pele, vai melhorar bastante. Então, pode sim ser colocado. Esse é o único que a gente pode colocar tanto em testa. Eu até coloquei em pontinhos, assim, como se fossem pápulas, né? E nessa região aqui do bravo também, nessas rugas mais profundas, a gente pode colocar. Aqui tem uma indicação bem legal, que é o lábio. Quando a gente tem um paciente que diz assim, eu não quero fazer preenchimento labial, mas eu tenho um ressecamento muito grande nos meus lábios, eu sofro muito no inverno, mas eu não quero fazer preenchimento, porque eu não quero que projete, eu não quero que aumente a minha boca. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão vender
um preenchimento labial, mas com um produto de baixa reticulação, porque vai atrair água para a região, tá? Aí eu trouxe como exemplos de marcas, tá? Para vocês entenderem desses produtos de baixa reticulação. Como eu citei no início, aqui tem as mesclas, os dois de cima, né? Da NCTF e da Biometil. Então, são mesclas de hidratação que a gente pode fazer até o plano de aplicação em pápulas, né? A gente pode fazer a intradermoterapia, mas é um pouquinho dolorido, então o mais legal é até a gente fazer com cânula. Os Skin Busters, então, que também, né, são indicados para a gente fazer a hidratação, e aí sim a gente tem que fazer com cânula mesmo. O Skin Buster eu tenho resultado sensacional no código de barras. Quando eu faço o preenchimento numa paciente que tem a queixa do código de barras, faço o preenchimento labial e espalho o Skin Buster nessa região, gente, fica sensacional, fica muito bom. Finese, o tradicional e o da Perfecta também são alguns exemplos, mas esses já possuem um pouquinho de reticulação, bem pouco, né? Como a própria indicação deles são rugas finas, mas eles têm um pouquinho de reticulação aí. Então, seria para a gente hidratar bem de leve, tá? Seria para fazer, por exemplo, esse caso que eu dei o exemplo para vocês de um preenchimento labial em alguém que não quer que aumente o lábio. Faz, então, com um desses produtos aqui, que com certeza vai ter um resultado bem bacana, a paciente vai gostar. E aí, gurias, em relação a essa baixa reticulação, tudo certo? Aí eu vou tomar uma água. Zanandra, Oi. outro produto que é bom de da gente trabalhar na questão do lábio, que tu falou, é o Renova Fio, que é um produto bem acessível, né? Ai, sim, E que entrega o verdade, mesmo resultado. verdade. Deixa eu ver o que que falaram aqui. E o Renova Fio não se encaixa aí? Isso aí, Sim. isso aí. Acabei não colocando a fotinho dele aqui, mas realmente, ele é bem levinho, né? Uhum, é bem bom. Sim, boa. É para vocês verem que, na verdade, hoje em dia a gente tem muitas marcas, né? Muita variedade no mercado. Então, o que a Exato, gente sempre fala aqui no Tudo de Hoff é que vocês precisam entender uma linha de produtos. É Renova, é exatamente. Restylane e trabalhar dentro daquilo que a gente conhece, porque Exatamente. opções não faltam. É muito, né? É muito. Então, realmente, vou até acrescentar aqui nesse slide aqui. Vou seguir, então, da gente falar, então, de média reticulação. E aí, então, são materiais que ficam nesse meio termo, né? Era meio termo que eu queria lembrar antes. É indicado para as regiões aqui, ó, olheiras, né? Se a gente fizer um preenchimento um pouco mais profundo ali nas olheiras, né? Uma olheira bem profunda e fazer uma inserção mais profunda, então seria interessante a gente usar um de média reticulação. De têmpora, por quê? Porque nessa região, por mais que seja uma zona mais perigosa da gente fazer preenchimento por causa da artéria temporal superficial, esse produto vai conseguir com que a gente tenha uma mobilidade, que a gente adapte melhor nessa região. Então, né, a gente vai poder moldar melhor. Então, ele é o produto de escolha para quando a gente faz um preenchimento de têmpora. Malar pode ser feito, aquela técnica de top model look, né? A gente pode fazer com média também. Mandíbula, se quiser, também pode fazer, não é o melhor, né? O melhor é com alta, mas pode ser feito. Bigode chinês, lábios, regiões que têm mobilidade, são a maior indicação dos produtos de média reticulação. Porque eles vão ter aquela viscoelasticidade muito grande, eles vão, né, frente a um estímulo, eles vão ter aquele poder de elástico, mas eles vão voltar ao normal. Então, a maior indicação da média reticulação, vocês têm que ter em mente que é, sim, a parte do preenchimento labial e do bigode chinês, tá? Então, são, teoricamente, né, a gente sabe e os estudos nos mostram que realmente é a indicação mais precisa.
Então, esse produto vai ter essas ligações ali num meio termo, não vai ser nem tão denso, nem tão fluido, vai ter um bom escoamento e vai ser indicado para essas regiões de mobilidade. E aí, os exemplos que eu tenho aqui, que eu lembrei também, se vocês lembrarem de mais algum, dá para falar aí, é da Biogelize, então, esse global, a parte da Restylane, a gente ter esse Refine, que é para o refinamento, né? O próprio Kiss, então, para lábio, ele é feito para isso, toda uma tecnologia envolvida para o preenchimento labial, da Belotero, da Renova, Dip, da Perfecta, Divoi, da Juvederme. Então, tem vários, né? Revanesse também é um que tem a linha Kiss, que é própria para lábio. Então, são produtos aí que estão no mercado com a denominação de média reticulação, e essas são as nossas indicações mais precisas. Aí vocês podem me pedir, tá, Zá, mas tem uma paciente que ela quer bocão, né? Que ela, não, eu quero volume. Será que eu não faço um de alta reticulação? A maior sacada aí seria a gente fazer, então, 2 aplicações de preenchimento labial, fazer essa construção do lábio, e não a gente alterar a reticulação do produto. Porque o lábio, quando ele é preenchido com um produto de alta reticulação, porque a pessoa quer que fique mais ou quer que dure mais, ele fica um lábio muito artificial, ele fica um lábio muito endurecido. E, geralmente é uma das queixas de paciente que fazem com esse produto muito reticulado. Então, não seria interessante, tá? Se a paciente chegar para vocês, eu quero bocão, vocês vão dizer, então a gente vai fazer uma construção e a gente vai fazendo mais preenchimento labial, mas sempre utilizando o mesmo produto de média reticulação, alternando aí a técnica, né? Às vezes faz com agulha, às vezes faz com cânula, às vezes volumiza, vocês vão alterando na técnica, mas nunca alterem a reticulação. Tem uma pergunta aí? Tem, perguntaram. O Renova Lips é média? Acredito que sim. Uhum. Acredito que sim. Eu tenho que confirmar, mas eu acredito que sim. E Tudo que é feito próprio para lábio, a é gente pensa que, né, tem uma tecnologia toda isso. envolvida para essa região. E sabe que quando eu estava montando, uma coisa que me chamou a atenção, olha que todas as embalagens são num tom de rosa, né? Sim. Então é uma coisa para a gente gravar também. Então, média reticulação para regiões de mobilidade, tá? É o que eu quero que vocês gravem assim na cabeça. E a parte da alta reticulação, então são materiais que a gente quer que tenha rigidez, que a gente quer que tenha resistência, que a gente quer que tenha essa coesividade na molécula, que ela fique bem unida, porque eu quero que fique ali. O produto não pode migrar, o produto não pode ter uma fácil deformação, ele tem que ficar resistente nesse local. Então, são produtos que eu vou inserir em regiões, em preenchimentos de sustentação do nosso rosto, tá? Então, eu coloquei os mais básicos aqui, porque teriam outras indicações também, mas as precisas, assim, seria preenchimento de mento, aqui a gente pode fazer justa ósseo, né? Ou também pode ser feito com cânula. A parte nasal também é realizada com esse material, elevação de columela, né? Então é feito com um ácido mais denso. Preenchimento da fossa piriforme, eu adoro, eu acho que dá um resultado bem bacana. Para quem não quer de cara, assim, já preencher bigode chinês, né? Então, preencher a fossa piriforme aqui com um preenchedor pesado, justa ósseo, para ter essa sustentação no tecido. Então, é indicado região de malar, tanto região de malar, assim, essa técnica em pontos, né, que a gente faz essa projeção do malar, quanto também quando a gente faz a técnica de top model look com cânula. Então, a gente também pode estar utilizando esse tipo de preenchedor para fazer esses preenchimentos. Mandíbula, com certeza, né? Porque mandíbula vai uma quantidade grande de produto, então é mais interessante a gente utilizar
alta reticulação, tanto em bolos, técnica em leque, e aí tanto faz, né? Pré-JAWS também, paciente de mais idade, a gente tem toda aquela queda de tecido aqui, fica um afundamento nessa região, a gente pode, então, estar utilizando produtos de alta reticulação para estar fazendo esse preenchimento. E os exemplos que eu trouxe para vocês, o Subskin, nosso queridinho, que está em falta aí, né, da Perfecta. A gente tem da Restylane, então, o Voline e o Define, que são de alta reticulação. Lift também é bem utilizado, porque nos dá essa sustentação de tecido. Da Juvederm, da Renova, ali tem exemplos, então, da Revanesse, Biogelis também. Então, assim, tem uma gama de produtos que nos entregam essa sustentação de tecido, produtos de alta reticulação e uma durabilidade maior comparado com os outros, né? Então, são produtos que a gente pode estar abrindo mão aí para fazer esses tipos de preenchimento. Mais dúvida, garotas? Achava que o ultra era média. Ultra. O da Revanesse, não, é alta. Tenho ele no meu lábio. Mas É é que se utilizado. pode fazer, né? Exato. Exato. Ó, dos novos da Renova, eu não sei quais os novos. Eu fiquei bem confusa. Todos nós. É porque é bem como a gente falou, né, Zá? Eu, por exemplo, trabalho muito com Restylane. A Uhum, Zanandra também. Então a uhum, gente tem um domínio muito maior desses produtos. A Renova realmente está com muitos produtos novos, né? Uma linha muito sim. grande agora de produtos até que estão bem promissores, né? Uhum, uhum. Então é isso que a gente diz para você. Tem que entender bem uma linha de produtos e conseguir trabalhar com todos eles. A Exato. gente se perde lendo sobre. Sim. É, o que que eu digo para vocês assim, ó, vocês peguem uma marca, tá? Um fabricante e tentem ir com eles, assim, sabe? Segura na mão e vai. Porque se vocês ficarem olhando muitos, a gente se perde, é muito fácil se perder, porque é uma nomenclatura totalmente diferente, são estudos que eles fazem, né? A indústria farmacêutica envolve muito dinheiro também, né? Então, é claro que eles vão valorizar o deles. Então, assim, eu acredito que a indicação seria vocês seguirem uma linha de raciocínio de uma empresa, porque vai ficar mais fácil para vocês. Agora, sobre esses novos da Renova, realmente eu não tenho o que te dizer, porque eu não fui muito a fundo neles. O que eu tenho aqui é uma base para vocês entenderem essa reticulação, como que funciona, e vocês tomarem as próprias conclusões, né? É o que os artigos nos entregam, é o que, né, a ciência nos diz e que foi estudado dessa maneira. É que nem ali sobre o material que ela tem no lábio. Pode ser, sim, um ácido hialurônico de mais reticulação. Poder pode. Agora, a indicação, quando a gente senta aqui e a gente vai estudar, é que tem que ser um de média reticulação, porque é uma região de mobilidade. A gente está o tempo todo falando, a gente está o tempo todo comendo, a gente está beijando, né? Então, necessita de uma mobilidade muito grande no lábio. Então, por isso que a indicação mais certeira seria esse de média reticulação. Acho que isso ficou claro, assim, né? E também, né, dentro de cada linha de produtos tem diferentes tecnologias. Por exemplo, na Restylane tem a UBT e tem a Nasha. Então isso daria outra aula, né, Zá? É Então muita coisa. é É muito muita coisa. a reologia dos produtos é muito complexo. Então a gente tem que entender a parte de reticulação e outra aula, se vocês tiverem interesse, a gente pode falar da tecnologia Restylane, por exemplo, que é bem interessante vocês entenderem Exato. a diferença de Nasha para OBT. E dentro Aham. de outras marcas, isso também existe. Ó.
precisamos trazer uma aula só sobre a Renova, a Manu falou. Podemos. Podemos, porque é uma marca que realmente está trazendo muita novidade, né? Então, isso é bacana a gente estar sempre... se a Renova é Nasha, tu sabe, Bruna? Eu acho que não. Não sei, Paula. Eu acho que Nasha eu obter a tecnologia Restylane. É. E cada uma tem a sua, então é difícil também a Uhum. gente saber de cada uma delas, porque olha só, tem no mínimo 6 marcas aqui, né? Uhum. Então, gurias, eu acredito assim, ó, que quando vocês começam a trabalhar com a harmonização, o ideal é pegar realmente uma marca comercial e utilizar ela até para a nossa prática clínica, sabe? Para te ter o jeito do material na hora de retroinjetar, sempre ser com o mesmo produto, para te ter aquele domínio. Porque no início, quando a gente começa a pegar um de uma marca, outro de outra marca, começa que tu se perde, né? Então, por isso Até a é seringa bacana. muda, né? A marcação da seringa, tudo isso. Muda, muita coisa muda. Então, tem que ficar bem atento a isso. E a maior indicação seria a fazer assim, pegar e pegar na mão de uma dessas indústrias aí que nos fornecem os produtos e realmente seguir ela, sabe? Mais alguma dúvida? Podemos fazer uma aula falando É, é do poder de atrair a água, né? Dá pra gente aprofundar nessa parte de geologia, assim. Uhum. É uma parte física chatinha, né? Ai, que bom. Ai, coisa boa. É uma parte física chatinha, mas é importante, né? Então, meninas, olha só, para fechar aqui a nossa live de hoje, então, um convite para vocês fica que no dia 20 e no dia 21, em Porto Alegre, então, a gente vai ter a nossa imersão em toxina botulínica e preenchimento facial, tá? Nesse dia, então, nessa turma, a gente vai estar, eu, a doutora Bruna e a Manu, a gente vai estar ministrando essa imersão bem bacana para vocês. Quem tiver interesse, vai ler o QR Code que tem aqui, cai direto no WhatsApp e a Gabi vai mandar todas as informações para vocês. Lá ela vai passar valores, vai passar todo o card das explicações do que vai conter na nossa imersão, todos os detalhes mais aprofundados, porque nesse dia vai estar bem bacana, essa troca vai estar bem legal. Já estou com uma vaga garantida. Olha, coisa boa! Eu também estou ansiosa por esse dia. E logo mais teremos novidades também para quem não é daqui, né? Que a gente já recebeu alguns pedidos. Ai, sim! Fiquem de olho. Sim, sim, vai ter bastante coisa boa aí. Mas fica então esse convite para vocês. Qualquer dúvida, nos chamem ali pelo Instagram também, que a gente vai conversando. Beijo, garotas. Beijo, beijo. Beijos. Ai, obrigada. Vou parar aqui a minha. Conseguiu parar a gravação? Stop. Sim, eu acho que mostrou ali um quadradinho, acho que foi. Para ti foi bem rápido, né? O quê? Ah, não ficou carregando muito tempo, Pra mim né? tá parecendo que tá gravando ainda. Tem que botar stop, não pause. Vamos ver. Deixa eu achar. Vê aí.